o amor me pegou e eu não descanso enquanto não pegar aquela criatura. Começa esse programa com a frase da papisa da literatura lésbica, há 10 anos falecida, coincidentemente no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Estamos falando, claro, de Cassandra Rios. Ela, respondendo a uma pergunta, qual é o seu lugar na literatura brasileira, disse, na mão do leitor. Não quero receber troféus, honrarias ou méritos. Quero ser lida, mesmo que seja uma droga. Pois é. O assunto de hoje é instigante. E a pergunta que eu faço à nossa estagiária, que tem futuro, entendeu? Tá começando agora, tá engatinhando. Laura Bacelar, me diga. Que história é essa? Espera um pouquinho. Você acredita numa literatura genuinamente lésbica feita por sáficas para franchas? Só para variar um pouco na sapataria. Responda essa pergunta. É claro, né? O que a gente tá fazendo aqui? Bom, eu tô perguntando, querida. Isso aí é o gancho, né? Eu sou uma jornalista. Esse é o gancho para o nosso programa. Responda. Diga, vamos falar de literatura lésbica. Vamos falar dos livros Diário de uma Garota Atrevida, o 10º livro da Brejeira Malagueta, e do nosso livro, Frente e Verso, que tem vários artigos abordando a questão da literatura. Vamos falar. Pois é. Você diga lá. Fica assim, num discurso grande. Bonito. Né? Mas eu acho o seguinte... Eu quero ser ministra da pesca. Eu sei pôr a minhoca na anzol. É por isso que eu tô treinando, viu, Diabá? Você não entende nada de minhoca. Eu sei pôr a minhoca na anzol. Pode me nomear ministra da pesca que eu dou conta do recado. Vai lá. Vamos. Vai lá. O que eu acho é assim... Para mim, a literatura não é só uma coisa mental. Eu sou muito mental, né? Mas, para mim, eu me envolvi com isso por uma questão de emoção mesmo. O primeiro livro que eu li de literatura lésbica, que é um livro que hoje é clássico, e muita gente até considera chato. Começa com C. Carol! É uma chatice, eu acho. Então, muita gente considera chato, mas ele foi o primeiro livro a abordar a homossexualidade feminina de uma maneira positiva. É o primeiro livro com um final feliz da história da literatura humana, certo? Primeira vez que uma sapinha fica com outra sapinha e ninguém se mata. É um livro raro, escrito pela Patricia Highsmith, saiu lá em 1950. Americana. Isso. E eu dei com esse livro quando eu era jovenzita, estava lá na Inglaterra, passeando. Chiquérrima! Ela esteve na Inglaterra, gente. Morei ela é lá. muito chique, ela é uma sapa muito chique. Então, aí eu era uma jovem sapinha, sem referências, sem saber nada, porque aqui no Brasil não tinha porcaria nenhuma. E chego lá e acho esse livro e li. E esse livro teve tanto impacto em mim, que eu senti que eu tinha passado um portal, sabe? Foi assim, pá, bateu aqui, assim. Que eu fiquei assim, gente, tem gente como eu no mundo, né? Tem sapinhas. Tem sapinhas no mundo. Tem muitas sapinhas. Olha, aqui no Brasil tem 9 milhões, você sabe, né? Você sabe que tem 9 milhões aqui. Não só isso, foi muito forte, porque eu senti assim, é amor, não é putaria, não é sacanagem. O que tem entre a gente é amor, porque esse livro é uma história de amor. Ele começa com uma cena que foi a Patricia Highsmith, depois ela deu uma entrevista e contou que ela teve durante uma febre. Mas ela não é assumida, né? No fim da vida ela assumiu. Ela morreu, né? E ela teve uma febre e é uma cena muito forte de uma fulana que se apaixona à primeira vista por outra, é uma balconista que está fazendo um bico de Natal e ela se apaixona por uma madame que está fazendo compra de Natal numa loja super movimentada. É uma cena muito forte mesmo. E a Patricia Highsmith contou que ela teve aquilo numa febre, ela ficou delirando com aquilo. E ela conseguiu passar essa febre para mim. Eu fui ler muitos anos depois, né, dela ter lançado. E eu fiquei assim, fascinada, porque eu achei aquilo era um sentimento que eu sentia. Aquilo tinha a ver comigo, com a minha essência. Eu não estava negada ali. Você conseguiu se identificar, não é totalmente, isso? Totalmente. Então, se as sapinhas
podem ler esses livros e se identificar. É uma literatura lésbica. Pois é, e é Não isso que eu acho. Eu acho que, na verdade, é emotivo. Quando eu leio, por exemplo, a Karina, né, falando da adolescente carioca, que super descobre que é sapinha e aí sai à luta, sai a campo, vai procurar namorada, vai ver como é e tal. Eu acho uma maravilha isso, porque isso é amor, isso é atração, isso é vida, isso é positivo. Então isso fez muita diferença para mim e é por isso que eu acho que a gente tem que publicar, porque nesse nosso mundo a gente não ouve isso, né? A gente ouve ao contrário, a gente ouve que não é amor, que deve ser reprimido, que a gente tem que esconder. Que é pouca vergonha, que é sem vergonha, etc. que Deus condena, né? etc. Então eu acho super positivo, porque é uma coisa de vida e bate aqui dentro, né? A gente fica assim, que legal, ler um negócio que diz que a gente é legal, né? Sim. Então eu acho isso super importante, eu acho que faz toda a diferença. Agora me diga uma coisa, o que você acha que caracteriza a literatura lésbica? O que é o point lá da questão? Isso é tão difícil, mas por enquanto é um olhar da margem. A gente é marginalizada, então a gente se desenvolve na margem. A gente tem táticas de sobrevivência na margem. Então eu diria que todos os escritores gays, lésbicas, transgêneros têm essa característica em comum, que é a gente olha a sociedade, a gente é dela e ao mesmo tempo a gente não é dela, a gente é recusado por ela. Então a gente navega nela com cuidado e às vezes a gente fica na margem. Isso se reflete na literatura. A gente não se acha senhor do mundo, senhora do mundo. A gente sabe que a gente vai ter que conquistar, a gente vai ter que abrir espaço. Né? Ela é uma literatura que tem um quê, mesmo uma história de amor, ela tem um quê de eu vou ter que abrir meu espaço. Sim. Eu vou ter que me afirmar. Desbravadora. Obrigatório, porque nós não somos automaticamente aceitas. E a gente sabe disso. Então, quem é da margem sabe que é da margem. Sim. Né? Então, eu acho que está sempre presente isso. É uma característica. A gente comenta isso nesse nosso livro. Frente e verso. No Aliás, deixa eu fazer a propaganda. Lá vem, o Frente e Verso está à venda no site da Malagueta, www.editoramalagueta.com.br. É um livro interessantíssimo que nós recomendamos, certo? Porque além de ter artigos sobre literatura, tem artigos sobre a vida das lésbicas, sobre namoros, sobre filhos, sobre homofobia. Do jeito que a gente vê, né? Exatamente. E é um jeito diferente. Nós não estamos no meio, nós não somos heterossexuais, a sociedade não foi construída à nossa volta, a sociedade não nos enxerga, então a gente tem que viver, ser feliz, conquistar, mas a gente sabe que a gente tem que... É meio ladeira acima, não é tranquilo pra gente. Agora, me diga uma coisa, recentemente eu soube, porque alguém me contou, que uma famosa livraria aqui de São Paulo recusou os livros da Brejeira Malagueta, dizendo que não corresponde ao perfil dos clientes da livraria. É uma livraria que fica na Avenida Paulista, uma das avenidas mais descoladas de São Paulo. Eu pergunto, as sapinhas não andam pela Avenida Paulista? Mas você vê, nós somos tão invisíveis que o pessoal dessa livraria acha que as sapas não são clientes da livraria. É são preconceito? Loucos, né? É preconceito? É loucura, eu diria, né? Louquice. É um preconceito louco. Exatamente. É um louco preconceito. Sei lá, mas é o problema que a gente enfrenta de maneira permanente, né? As pessoas não nos enxergam e a gente precisa abrir o nosso espaço. É por isso que a gente faz esse trabalho. Vamos colocar aí no ar para você esse pequeno bate-papo sobre literatura lésbica. Gia, me diga uma coisa, você lê literatura lésbica, lê livros que têm conteúdo que falam sobre lésbicas. Me diga por quê? Primeiro porque eu acho bom você ler alguma coisa com que você se identifique, né? Procurar literatura lésbica, uma lésbica procurar literatura lésbica faz bem, tanto como cultura e para autoestima, para se identificar com uma personagem. E você lê esses livros desde quando? Olha, não faz muito tempo, até porque eu não tinha conhecimento de que existia uma literatura lésbica. Desde que surgiu a Brejeira Malagueta. Exato. Sim, a Brejeira Malagueta é uma
na literatura brasileira, porque ela traz justamente isso, para conhecimento desse público, de que existe literatura lésbica. E Karina, me diga, por que você, aliás, você lê literatura lésbica, me parece Com certeza, óbvio, com né? certeza. E me diga, qual é a razão? Qual é a maior razão para você ler? É a questão da identificação mesmo, né? Eu tô lendo uma história que eu vivo isso. Então, eu acho que é a questão da identificação. Eu também conheço há pouco tempo literatura lésbica. Eu descobri que existia literatura lésbica em 2006, através da internet. E comecei a ler literatura lésbica com vocês, com a Malagueta. Você sempre leu, independentemente da existência ou não dessa literatura lésbica? Eu sempre tive o hábito de ler, né? Tanto que eu sempre li muito. Você acha importante? Depois foi que eu tive conhecimento da literatura lésbica, eu fui atrás. Eu acho que uma pessoa que não tem hábito de ler não vai atrás de nenhum tipo de literatura, né? Então, porque assim, eu particularmente sempre gostei de ler, mas eu nunca tive incentivo, né, dentro da minha família. Mas eu sempre li bastante, sempre gostei de ler. E você falou uma coisa interessante, que essa nova geração ela não gosta muito de ler. Eu acho que a internet, nesse momento, ela presta esse serviço. É outro tipo de leitura, É um outro né? tipo de leitura, mas eu percebo que as meninas mais novinhas, elas começam lendo na internet e depois elas vão procurar os livros. Diga uma coisa, você que escreve literatura lésbica e que está nesse meio há um bom tempo, o que está faltando em termos de literatura lésbica? O que você sente que falta? Que eu sinto que falta? Talvez mais escritoras, né? Eu acho que as pessoas ainda têm muito medo de expor o trabalho. O que falta mais nisso é publicidade. É uma divulgação, incentivo, principalmente incentivo. A gente tem uma editora lésbica e não existe um incentivo para isso. E seria bacana tanto as pessoas tomarem conhecimento da existência da Malagueta e de que existe uma literatura lésbica brasileira, inclusive, não só estrangeira. A editora ela está vindo com esse incentivo também. Pelo que eu vejo das escritoras da internet, a maioria delas quer publicar um livro. É um sonho que todas elas têm. Então, existindo a Malagueta, isso é um impulso para que elas se inscrevam, né? E realmente falta essa publicidade, essa divulgação maior. E eu até sempre peço para as meninas, né, não emprestem os livros, comprem os livros, deem de presente, porque isso é um incentivo também para que a editora continue publicando. O que você acha em termos de perspectiva para a literatura lésbica, no Brasil e no mundo? O que eu espero é que a gente, aos poucos, conquiste de fato visibilidade e que essa literatura se integre à literatura comum, digamos assim, né? Então, que ela deixe de ser tão segmentada e passe a ser parte da literatura universal, digamos. Mas, por enquanto, isso está longe de acontecer. E que as livrarias não recusem os livros, né? Também. Com essa desculpa esfarrapada. Isso, mas eu quero ver, assim, 10% da ficção mundial publicada ser ficção com protagonistas gays e lésbicas. Nós somos 10%. Eu quero ver isso na ficção. 9 milhões de sapinhas. No Brasil. No Brasil. Gente, eu vou encerrar esse programa mandando beijos especiais para muito longe, para Califórnia, para as nossas fãs Soraya Bittencourt e Lucila, que assistem os nossos programas chiquérrimas todos os sábados à beira da piscina, porque elas estão podendo, viu, gente? O dólar não tá lá essas coisas, mas elas estão ganhando muito bem, viu? Soraya, põe a mão no bolso, viu? Entra no PagSeguro e compre os nossos livros, viu, amor? Um beijo grande para sapinhas americanas do norte. O amor me pegou e eu não descanso enquanto não pegar aquela criatura. Saio na noite à procura, o batidão do meu coração na pista escura.